O ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, foi denunciado por receber propina de R$25 milhões do Sindipeças, Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores. O pagamento de vantagem indevida foi citado na delação premiada do doleiro Alberto Youssef, na Operação Lava Jato. Negromonte teria recebido dinheiro para beneficiar empresas do setor de rastreamento de veículos. Na época da denúncia, ele era conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia e foi afastado do cargo. O relator, ministro Marco Aurélio, negou o pedido da defesa para trancar a ação penal contra o ex-ministro, mas reafirmou a decisão dele, em fevereiro de 2018, para manter o réu no cargo. Falta de contemporaneidade, porque os atos dizem respeito ao ano 2011 e o afastamento do cargo diverso daquele em que teria sido praticado o ato contrário aos interesses da administração pública, ocorreu em 2018. Mas o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência. O réu deveria continuar afastado do cargo. Tendo que não é desarrazoado nem desproporcional, que fica afastado do exercício das suas funções, que é exatamente o julgamento administrativo, mas o julgamento de contas públicas de outros agentes públicos, até que termine a instrução do caso. Os outros ministros seguiram o mesmo entendimento. Mantiveram o afastamento do réu do Tribunal de Contas da Bahia, bem como a ação penal. Havendo indícios para recebimento da denúncia pela prática do crime de corrupção passiva, me parece perfeitamente razoável que alguém que vá julgar contas de outros agentes públicos não deva ter este encargo, até por uma questão simbólica. Quem está respondendo a uma ação penal com denúncia recebida, provas a serem produzidas, realmente é, digamos assim, algo heterodoxo, né? Alguém denunciado de uma operação grande assumiu um cargo público de relevância e de incumbência de velar pelo dinheiro público, né? E a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também esteve na sessão da primeira turma hoje. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Um dos assuntos que também apareceu na primeira turma hoje foi revogação de prisão em extradição, não é isso? É, exatamente. Os ministros julgaram um recurso apresentado contra a decisão da relatora, a ministra Rosa Weber, que teria negado esse pedido de revogação de uma prisão preventiva de um cidadão norte-americano que se encontra aqui no Brasil, mas está sendo acusado de crime contra a administração pública no estado do Peru. E o pedido de extradição vem justamente da justiça peruana. A prisão foi decretada no dia 11 de outubro de 2019 e para a ministra Rosa Weber, todos os requisitos previstos na Lei de Imigração, que regulamenta esse processo de extradição junto com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e também, diante das cláusulas presentes no Tratado Bilateral de Extradição, firmado entre o Brasil e o Estado do Peru, confirmam e possibilitam essa prisão preventiva, não havendo motivos para que ela fosse revogada. No entanto, a ministra, na sessão de hoje, manteve o seu posicionamento e deferia em parte o pedido feito pela defesa, no sentido de se autorizar visitas e também comunicação telefônica. Nesse caso, o ministro Marco Aurélio acabou ficando vencido. Para o ministro Marco Aurélio, a manutenção da prisão preventiva só deveria ser realizada se preenchidos todos os requisitos previstos na legislação, na Lei de Imigração. E para o ministro, a Lei de Imigração diz que esse pedido de prisão que foi feito e transmitido pelo escritório da Interpol, localizado no estado do Peru, não juntou ao processo e ao pedido a ordem originária de prisão vinda da justiça peruana. E a ausência dessa ordem de prisão faria com que essa prisão cautelar devesse ser revogada, estando em desconformidade com o que exige a legislação brasileira. O ministro Luiz Fux acompanhou a relatora, o ministro Luiz Fux, que é o presidente da primeira turma, acompanhou a relatora Rosa Weber e os demais no sentido de que esse escritório da Interpol e a própria Interpol têm legitimidade para fazer a transmissão desses pedidos de prisão
e que, inclusive, a prévia prisão do extraditando, ela é requisito previsto na legislação para que o processo de extradição acabe sendo analisado aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Mas antes desse julgamento acontecer e dessa decisão final, os ministros ainda decidiram, em sede de questão de ordem, um pedido que já havia sido feito pela defesa e que acabou sendo indeferido também, vencido o ministro Marco Aurélio, acerca de um pedido de sustentação oral da defesa em sede de agravo nesse recurso contra a decisão da ministra Rosa Weber. Mas os ministros, por votação, por maioria, ficou vencido o ministro Marco Aurélio, entenderam que, nesse caso, não era possível a sustentação oral, já que o regimento interno do Supremo não autoriza e que também o novo Código de Processo Civil permite sustentação oral em sede de agravo apenas em mandados de segurança, ações rescisórias e reclamação, e nenhum desses 3 casos era o presente julgado. Ok, Karina, obrigado por estar aqui com a gente no JJ.